Bom pessoal, bem-vindos ao terceiro bloco dessa aula. Galera, vamos tratar desse bloco aqui sobre o Poder Judiciário, tá joia? Mas professor, poxa, o Poder Judiciário não seria o único seguindo a lógica da Constituição? Sim, pessoal, só que como que a gente está organizando? A gente organizou o curso todo pensado para vocês, para desenvolverem da melhor maneira possível a questão da segunda fase, tá joia? Então, o que a gente fez? A gente primeiro deu o Poder Executivo, tá joia? Beleza? Depois a gente passou para o Judiciário agora, que seria o último a princípio, em vez de partir para o Legislativo. Por quê? Porque aí vocês já engrenam o Poder Legislativo com aquela aula que é exatamente do processo legislativo, que é a função típica do poder, porque vai ficar mais fácil para vocês se organizarem. Então, vamos nos debruçar sobre o Poder Judiciário agora, artigo 92. Vamos lá, pessoal. Acredito que vocês descansaram o suficiente para encarar mais esse bloco de aula. Vamos lá, pessoal. Então, aqui, ó, capítulo 3º do Poder Judiciário, seção 1 das disposições gerais, que é o 92, que ele vai trazer os órgãos do Poder Judiciário, tá joia? Antes de adentrarmos no mérito, na questão do texto legal, tá bom? Seguinte, qual que é a função típica do Poder Judiciário, certo? A função é desempenhar de modo preponderante, tá bom? O poder jurisdicional. Trata-se da função jurisdicional em si, ou seja, o julgamento de casos concretos que envolvem, por exemplo, autor e réu, demandante e demandado, tá bem? São questões que são levadas até o Poder Judiciário porque ele tem que ser provocado. Então, é exercer a jurisdição dirimindo, resolvendo problemas concretos, tá bem? Agora, suas funções atípicas são duas, tá bem? A administrativa, pois cada tribunal cuida do seu regime jurídico, dos seus servidores, por exemplo, férias, gratificações, abonos, licenças, tá bom? Licitações para compra de materiais, tá bem? É uma questão administrativa, que aí se confundiria com o poder executivo, mas não é. É uma questão realmente de exercer a execução dos seus próprios atos de administração. Contudo, a segunda função atípica, muito interessante do Poder Judiciário, que aplica leis, né, na resolução de casos concretos, mas atipicamente ele também legisla, porque cada tribunal elabora seu próprio regimento interno, certo? Que tem força de lei, inclusive, certo? Então, isso que é muito interessante. Bom, essas são as funções típicas e atípicas, tá bom? Agora, garantias institucionais do Poder Judiciário. Quais são as garantias institucionais do poder? Aqui a gente vai ver os órgãos no 92, mas a gente vai estar caminhando ali para o 99. Aqui, para lá, chururu. Que extenso. Aqui. Artigo 99 da Constituição. Ao Poder Judiciário é assegurada a autonomia administrativa e financeira. Veja, termo aditivo, tá joia, pessoal? Então, ó, administrativa e financeira, tá joia? Estamos dentro do tempo. Administrativa e financeira, então são duas autonomias asseguradas aqui, tá bom? São duas garantias em prol do Poder Judiciário em si, considerando enquanto instituição, tá? Isso daqui é garantia institucional, é da instituição Poder Judiciário, tá bom? Não é dos juízes, dos magistrados, tá bom? A gente vai entrar isso depois no mérito, tá bom? Vamos adentrar agora na autonomia administrativa, tá bem? A primeira elencada no artigo 99, tá? Embora o artigo 99, caput, né, ela é prevista, ela é desenvolvida lá no artigo 96, inciso 1. Aqui, ó. Artigo 96 compete privativamente, inciso 1, aos tribunais. Inciso 1, eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos internos com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos, tá bom? Então, pessoal, esse ponto importante é falar que da linha A,
que essa autonomia não permite de maneira nenhuma, em momento algum, a interrupção da atividade jurisdicional, tá bom? Em nenhuma instância. A atividade jurisdicional ela tem que ser plena e ininterrupta, certo? Ininterrupta no sentido de que ali sempre vai haver jurisdição, nunca vai haver um vácuo de jurisdição. Ah, professor, mas e a questão do novo Código de Processo Civil, o recesso forense e tudo mais, de 20 de dezembro a 20 de janeiro? Então, pessoal, isso não é interrupção, isso é temporário e ainda assim o Poder Judicial tem que deixar os plantonistas lá para atender qualquer demanda urgente, tá bom? Bom, ainda nessa questão da autonomia administrativa, nós temos o artigo 93, inciso 12, salvo engano. Vamos lá conferir. 93, que a Lei Complementar de Iniciativa do Supremo Tribunal Federal disporá sobre o Estatuto da Magistratura observados os seguintes princípios. O 12, vamos ao 12. A atividade jurisdicional será ininterrupta, sendo vedado férias coletivas nos juízos e tribunais de segundo grau, funcionando nos dias em que não houver expediente forense formal, juízes em plantão permanente. Eu acabei de falar, ainda mais fazendo cotejo ao diploma processual civil, tá bom? Agora, professor, é a questão da autonomia financeira que é muito interessante, porque muita gente tem aquele jargão, quem tem a chave do cofre é o poder executivo, portanto ele tem mais poder. Como que fica isso? Bom, pessoal, a gente vai ter que visitar lá o 99, parágrafo 5º e 1º. Vamos lá. Artigo 99, parágrafo 1º. Os tribunais elaborarão suas propostas orçamentárias dentro dos limites estipulados conjuntamente com os demais poderes na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Tá joia? Parágrafo 5º. Durante a execução orçamentária do exercício, não poderá haver a realização de despesas ou a assunção de obrigações que extrapolem os limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, exceto se previamente autorizadas mediante a abertura de créditos suplementares ou especiais. Perfeito? A iniciativa legislativa de qualquer lei orçamentária vai partir do Poder Executivo. Lembra? Tem a lei orçamentária anual, tem a LOA, tem aquelas questões que partem do Executivo, tá bom? Agora, os tribunais, elas devem elaborar as suas propostas orçamentárias e encaminharem ao Poder Executivo para fins de consolidação, perfeito? Então, aquele jargão exatamente da chave do cofre procede. Contudo, quando liberado esse valor para o Poder Judiciário, ele tem autonomia para aplicar aquilo, lógico, observado os princípios da administração pública, tudo, mas dentro da autonomia do Poder Judiciário, ele vai poder aplicar como bem entende, como melhor atende às suas necessidades, né, o dinheiro, o orçamento destinado a ele, tá bom? Então, realmente, quem tem a chave do cofre acaba sendo o Estado. Só que não é bem assim que as pessoas imaginam, que acham que quem vai dispor, quem vai ali, vai simplesmente aplicar o dinheiro do Poder Judiciário é o Executivo. Não é, porque aí estaria invadindo a esfera de competência do outro poder, tá bem? A única coisa que ele vai fazer realmente é estar concordando, eles vão fazer juntas essas propostas, né? E vai ter a participação do Legislativo também que vai votar. Então, nessa questão, quem realmente tem a arrecadação é a União, que é representada pelo Poder Executivo, né? Está mais atrelado, e por isso que tem essa questão da chave do cofre, tá bem? Mas não é bem assim. Todos os três poderes participam na questão dos orçamentos. E a partir do momento que é dividido, é dada a fatia a cada um, eles são totalmente, então não se confundam, eles são totalmente independentes. Eles têm a autonomia financeira, tá joia? Bom, a gente falou as garantias da instituição, perfeito? Agora vamos às garantias dos juízes, tá bem? Dos magistrados, que está lá no artigo 95 e incisos. Aqui, Artigo 95. Os juízes gozam das seguintes garantias. Inciso 1. Vitaliciedade, que no primeiro grau só será adquirida após 2 anos de exercício, dependendo
exercício, dependendo da perda do cargo, neste período de liberação do tribunal a que o juiz estiver vinculado, e nos demais casos de sentença judicial transitada em julgado. 2. Inamobilidade, salvo motivo de interesse público na forma do artigo 93, inciso 8. 3. Irredutibilidade de subsídios, ressalvado o disposto no artigo 37, inciso 10 e 11, e assim por diante, tá bom, pessoal? É isso, galera. Então, os magistrados, eles gozam das 3 principais garantias que eles são asseguradas devido à sua independência funcional, perfeito? É essa nomenclatura que o examinador utiliza, joia? Independência funcional, para que ele tenha independência funcional, ou seja, ele não fique atrelado, ele não fique impelido, inclinado a julgar de determinada maneira. Então ele precisa dessas garantias para que a atuação dele seja a mais imparcial possível. A vitaliciedade, o que é a vitaliciedade? É aí que vocês vão ter que, a gente vai trabalhar com esses conceitos, né? Em questão de garantia. A vitaliciedade é a garantia de apenas perder o cargo de juiz por sentença judicial transitada em julgado, tá bom? E existem 2 formas, tá? Primeira, vocês podem anotar aí. O juiz de primeiro grau aprovado em concurso público. Tá joia? Ele é aprovado no concurso público, a forma dele adquirir, ter a aquisição da vitaliciedade, é ele passar pelo regime probatório. O regime probatório, na verdade, é um espaço de tempo em que ele não adquiriu ainda a vitaliciedade, ou seja, ele pode ser demitido, tá bom? Ele é adquirido 2 anos após de efetivo exercício, tá bom? Não são 2 anos de posse, são 2 anos de efetivo exercício na função do magistrado, tá bom? Uma coisa importante aqui também é a questão que durante o período aquisitivo da vitaliciedade, o magistrado que ocupa o cargo de juiz substituto, tá bom? Então, quando vocês verem, por exemplo, vocês vão entrar ali para fazer a audiência de juiz substituto, tá bom? Enquanto o juiz for substituto, o magistrado, né, o próprio, ele só pode perder o cargo por deliberação do próprio tribunal em relação ao qual se encontra vinculado. Então, por exemplo, está no Tribunal de São Paulo, ele só vai perder, no caso, a vitaliciedade por deliberação do próprio tribunal, enquanto ele é juiz substituto. Ele completou o exercício de 2 anos de exercício efetivo do cargo, ele ganha a vitaliciedade e deixa de ser juiz substituto, tá bem? Bom, passando para isso, a segunda forma de aquisição da vitaliciedade, que é uma das garantias funcionais. O juiz de tribunal, né, quando é nomeado pelo chefe do Poder Executivo, vem a aquisição automática com a posse, tá bom? Então, por exemplo, o 5º Constitucional, tá bem? O 5º Constitucional, que é utilizado para eleger as cortes, né, ou até mesmo, por exemplo, o ministro do Supremo Tribunal Federal, que quando ele é nomeado, por exemplo, pelo presidente da República, assim que ele é sabatinado, passa por todas os trâmites administrativos e ele é conduzido ao cargo, né? Ele toma posse, ali já está estabelecida a vitaliciedade. Porque imaginem que estranho ter um ministro substituto. Fica estranho, né? Talvez até na inclinação de hoje em dia, talvez poderiam criar essa figura, né? Mas eu acredito que não. Mesmo porque imagina a pressão que não sentiria um ministro do Supremo Tribunal Federal para julgar com imparcialidade se ele não tivesse essa garantia de que assumisse a posse, né? Mas enfim. Outra garantia, segunda garantia das 3, irredutibilidade de subsídios. Todos os magistrados gozam dessa garantia, tá? Desde o momento da posse, ou seja, o juiz substituto também goza da irredutibilidade de subsídios. E todos os demais da carreira. Joia? Terceiro, que é muito interessante, inamobilidade, que também é garantia a todos os juízes desde a posse. Então lembra, a vitaliciedade é o único que demanda um espaço de tempo, né, entre o efetivo exercício e a aquisição dessa garantia, e ainda assim, em relação aos magistrados indicados, conduzidos ao caso, como exemplo, o ministro do Supremo Tribunal Federal ou do 5º Constitucional, é a partir do momento da posse. Veja, e o juiz de primeira instância, por exemplo, a posse não é considerada, mas sim o
o exercício efetivo do cargo, tá bom? Agora vamos para a inamobilidade, que é a mesma também, desde a posse. O juiz ele deve concordar com o ato de sua remoção, tá bom? Essa é a regra geral. E para toda regra geral há uma exceção, gente. Mas então assim, o juiz ele tem que concordar, sair da comarca X e ir para a comarca Y. Ele não pode ser movido dali, mesmo porque isso fere outros princípios, como do juiz natural e a própria garantia de inamobilidade. Agora vamos à exceção. Vamos lá no artigo 93. 93, deixa-me ver, ele é grande. Inciso 8º. O ato de remoção, disponibilidade e aposentadoria do magistrado por interesse público fundar-se-á em decisão por voto da maioria absoluta do respectivo tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça, assegurada ampla defesa. Então aqui, vejam, é uma exceção realmente à ordem. Por quê? Porque quem escolhe é o juiz. Em qual caso que não vai escolher e quem que vai escolher? Né? Escolher entre aspas, vai impor, vai ser uma medida impositiva. Vai ser um ato de remoção, né? E disponibilidade ou aposentadoria do magistrado, ou seja, pode haver aposentadoria compulsória também. E aí esses vão ser os responsáveis. Então, das três garantias, qual que nós temos? Temos a vitaliciedade, que demanda um tempo, né, para se adquirir, caso seja juiz de carreira, de primeira instância, caso seja indicado, conduzido ao cargo como ministro de Estado, a partir do momento da posse, juiz de carreira a partir do efetivo exercício da profissão, prazo de 2 anos. Segunda, garantia que a irredutibilidade de vencimentos de todos a partir da posse. Terceira, inamobilidade também, todos a partir da posse, só que a exceção aqui é que pode realmente ocorrer de acordo com o artigo 93, inciso 8º, o ato de remoção, tá bom? E é isso, pessoal. Agora a gente vai passar para os impedimentos ou proibições do magistrado, que está no artigo 95. Pertinho aqui, vizinho. Que está nas garantias também, ó. Aqui. Veja só que interessante. O artigo 95 vai trazer nos seus incisos as garantias e o parágrafo único as vedações ao juiz, tá bom? Que ao juiz é vedado. Aí vem inciso 1 ao 5, tá bom? A Constituição prevê 3 garantias e agora vai prever 5 proibições com o objetivo de preservar o quê? A imparcialidade dos magistrados. Vejam, as garantias também são com o mesmo intuito, tá? De promover a imparcialidade dos magistrados. Acontece que aqui eles têm mais vedações. Tá joia? Uma coisa, pessoal, não precisam memorizar elas, mesmo porque vocês encontram isso na Carta Constitucional, tá bom? E vocês podem consultar agora que vocês chegaram na segunda fase e tem o Vademecum como instrumento. Só saibam utilizar muito bem ele, tá bom? Vou ler com vocês apenas o inciso 1, porque, como eu disse, o resto está elencado. Por quê? Porque o 1 tem uma exceção, tá bom? Ó, exercer ainda que em disponibilidade outro cargo ou função, salvo uma de magistério, certo? Então, assim, ó, é a proibição de acúmulo de cargo, né? Acumular o cargo de juiz com outro cargo ou função pública, ele não pode. Ainda que exista disponibilidade, perfeito? A única exceção é ele acumular o cargo de magistério, ou seja, dando aula, sendo professor. Aí isso não é vedado, tá bom? Não há veto. Ele pode, tá joia? É isso, galera. As outras estão elencadas, vamos acelerar o passo e passar. Agora, a gente já viu a própria instituição, a gente já viu o Poder Judiciário, suas funções típicas, atípicas, a própria questão das garantias da instituição, depois dos instituídos, dos magistrados. Agora vamos ver o CNJ, tá bom? A gente vai lá no 103, no artigo 103b. Aqui, cadê? Aqui. Artigo 103b. O Conselho Nacional de Justiça compõe-se de 15 membros com mandato de 2 anos, admitida uma recondução. Bom, galera, vamos explicar mais a respeito deste órgão tratado no artigo 103b. O CNJ é um órgão do Poder Judiciário, tá bom? Está lá no artigo 92, inciso 1A,
foi criado pela Emenda Constitucional de 45 de 2004 e ele compõe, tá? O CNJ ele compõe o Poder Judiciário, né? Ele é um colegiado, no caso. E qual que é a sua principal característica dentro, né, do Poder Judiciário? É que ele é um tanto sui generis, porque a sua principal característica é não exercer a função jurisdicional, certo? Ou seja, ele não julga casos concretos que envolvam autor ou réu provocado, sabe, levado a ele, o CNJ, certo? A doutrina acaba por entender o CNJ, juntamente com as corregedorias dos tribunais, a realizar o chamado controle interno do Poder Judiciário, tá bom? Logo, o CNJ não tem jurisdição, tá bom? Ele não... Na verdade, nós poderíamos falar que a jurisdição do órgão seria o país todo, tá joia? Mas não é. O CNJ não pode ser encarado dessa maneira, porque ele está atrelado ao Poder Judiciário e não há jurisdição nele, mas sim competência, tá bom? E ele tem 3 principais funções, que aí seria realizar o controle administrativo e financeiro do Poder Judiciário, ou seja, ele é um órgão que revisa as decisões dos controles administrativos e financeiros. O CNJ, muitos falam que temos o Poder Judiciário aqui, e ele está aqui ao lado, em paralelo, vigiando todas as jurisdições. A sua competência, sim, é global, engloba todo o Poder Judiciário. Contudo, as funções dele são outras. É como se a função típica dele fosse ocupar uma função atípica do próprio Poder Judiciário. Ele não atende os jurisdicionados, ele não recebe casos concretos, ele não é provocado a receber casos concretos para dirimir aqueles problemas, tá joia? Ele vai realmente atuar nessa questão interna, voltada para dentro do próprio órgão, certo? É um poder voltado para dentro do próprio órgão. E aí ele vai realizar o controle dos deveres funcionais dos juízes também. Tanto é que quando um juiz, por um acaso, venha, em tese, desrespeitar um dever funcional, a denúncia é encaminhada para onde? Para o próprio juiz? Não. Ou para outro poder? Não. Para a administração pública? Não. É encaminhado ao CNJ, tá bom? Outra coisa que lhe cabe, que também está apontado, é rever os processos disciplinares envolvendo juízes, né, que é a competência para rever de ofício ou mediante provocação também. Aí é aquele negócio, mediante defesa, né? Lembra lá do artigo 93, inciso 8º, em relação à exceção ao princípio da inamobilidade? Aí quem vai entrar em cena também é o CNJ, podendo rever exatamente a decisão. Agora, outra coisa mais incomum ainda também, porque o CNJ é cheio de peculiaridades, lembra, a gente falou que ele não tem jurisdição, ele tem competência, e outro ponto importante, as competências do CNJ não alcançam o próprio STF, tá joia? Por quê? A gente tem que ter em vista que o STF é o órgão de cúpula do Poder Judiciário brasileiro e, em tese, ele não pode sofrer controle de nenhum outro órgão do Poder Judiciário e de nenhum outro poder, entendeu? Veja só, como a Suprema Corte é suprema mesmo, inclusive está acima do próprio CNJ. Então, assim, ela tem uma competência global em todo o Poder Judiciário, ou seja, não tem jurisdição porque atua em todo o Brasil, vai se falar em competência, a competência dela é geral, mas não alcança limitado no STF. Então nós temos o Poder Judiciário, o STF no pico, o CNJ aqui, ó, até aqui nesse degrau, pegando certinho todo o Poder Judiciário com suas atribuições, mas não alcança o STF, tá bom? Outra coisa, o CNJ não atua no controle de atuação jurisdicional dos juízes, tá bom? Pois esse controle é realizado mediante os recursos pelas partes para os órgãos competentes. Quem que são? O que eu quero dizer? Não tem agravo de instrumento interposto contra o CNJ, por decisão do juiz. Não cabe o controle da jurisdição, ou seja, do provimento jurisdicional, das decisões dos magistrados de primeira instância, por exemplo, pelo CNJ. As partes não recorrem ao CNJ, exatamente por aquela característica que ele não exerce poder jurisdicional, né? Os recursos
das causas, das sentenças, dos provimentos jurisdicionais de primeira instância, vão para os respectivos tribunais e assim por diante, seguindo toda a lógica processual recursal, tá bom? Pessoal, é isso. Concluímos agora o Poder Judicial e vamos para o último e derradeiro bloco dessa aula, que é o Poder Legislativo no próximo bloco, que a gente vai ter que apertar para conseguir dar ele, hein? É isso aí, galera. Um abraço. Vamos lá. Mantenham-se hidratados e com foco. Um abraço e até daqui a pouco.